Já estou vendo algumas pessoas conhecidas por aqui. Tereza, Tati, Márcio, a Camila. Que legal. Glazer. Erno. Valéria, que bacana. Flávio, bacana vocês estarem aqui com a gente. Tem mais gente chegando. Boa noite, todo mundo animado para essa live com a doutora Adriane Lima. Muito obrigada, doutora Adriane, por ter aceito o convite, estar aqui com a gente. Sei que você é tão ocupada, está sempre com tanta aula, com tanto evento, com tanta live, e era um desejo nosso, de muito tempo, de ter um pouquinho do seu tempo para fazer uma live. E a doutora Adriane, que é diretora do Comitê Jurídico da LGPD, advogada especialista em direito digital, muito conhecida no meio, excelente profissional. É uma honra para a gente ter você por aqui, viu? A honra é minha, Raquel. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite feito pela doutora Raquel e também pelo Dirceu. É um prazer estar aqui, né? Também contribuir, porque diante da sua contribuição lá no Comitê Jurídico também, principalmente no setor bancário, entendimento de como a LGPD vai se aplicar a esse segmento tão complexo. Então, é mais que um prazer estar aqui. Obrigada. Eu vou passar a palavra para o Dirceu, para ele falar um pouquinho. O Dirceu, que é o CEO da Banquirisk, que trabalha há tanto tempo na área de mercado financeiro e que, mais recentemente, tem trazido novidades, e, dentre elas, essa questão da LGPD, com adequação e outros serviços. E está com você a palavra, Dirceu. Obrigado. Bom, bem-vindo a todos que estão aí. Acho que mais gente vai estar chegando, mas nós vamos já começar para ter em respeito às pessoas que já estão aqui. Bom, doutora Adriana, muito legal ter você aqui com a gente. Finalmente, a todos da Banquirisk que estão aqui, os nossos convidados. A Banquirisk é uma empresa voltada ao mercado financeiro. A gente atua no mercado há 20 anos e, como acho que a maioria de vocês está presenciando, o mercado financeiro está passando por uma transformação gigante. No meio dessa transformação, de tudo que a gente estava fazendo de diferente para o mercado financeiro, veio a LGPD, que a Raquel iniciou esse núcleo há cerca de 2 anos, mas acho que, como a maioria de todos aqui, a gente não esperava que ela fosse entrar em vigor neste ano. Então, quando a lei entrou em vigor, a gente, nesses 2, 3 meses, correu para acelerar a organização do nosso núcleo, do qual fazem parte alguns outros profissionais, que daqui a pouco estarão aqui. E hoje a gente implementa projetos não somente para bancos, mas para algumas outras áreas de serviço. Então, vou estar aqui com vocês, participando, tirando minhas dúvidas também. E estão todos muito bem-vindos para essa nossa live. Eu vou deixar só um recado. No final, o Gabriel, que é do nosso suporte, ele vai deixar um QR. No meio da live também a gente relembra as pessoas. A gente faz uma palestra gratuita de conscientização de LGPD. A gente tem feito bastante dessas palestras. E aí, quem tiver interesse, a gente deixa um QR, responde a um formulário com algumas perguntas básicas que a gente faz, e aí a gente entra em contato. Então, nós estamos prontos para fazer isso para vocês. Ok? Raquel, a bola está com você. Maravilha. Bom, a gente pensou em fazer um encontro, como eu disse até no vídeo, nas redes sociais, interativo, menos formal, mais prático, para que a gente pudesse trocar ideias. Algumas pessoas até foram me enviando, quando fizeram a inscrição, acabaram entrando em contato, enviando algumas dúvidas, e daí eu percebi que uma delas está muito ligada à figura do DPO, né? Para nós aqui na legislação brasileira, do encarregado do tratamento de dados, né? Dessa figura multidisciplinar,
né, seja pessoa física ou pessoa jurídica, e que tem as suas funções previstas na legislação, no artigo 41, que são várias, né, mas dentre elas há de ser um grande comunicador, né, entre o controlador, os titulares de dados, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e daí algumas questões foram surgindo assim, né? E daí, dentre elas, doutora Adriane, tem algumas questões aqui. Quanto a essa figura, quem é que são as empresas que vão precisar nomeá-lo? Qualquer segmento, qualquer porte, desde quando? Né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Vamos lá, Raquel. Acaba que essa lei, a Lei Geral de Proteção de Dados, como o nome diz, lei geral, ela acaba abrangendo todos os segmentos, todos os portes, desde a pessoa física que faz o tratamento de dados até a pessoa jurídica, desde a pessoa jurídica de direito privado até a direito público, e independente de visar lucro, né? Então, a gente tem aí organizações religiosas, entidades filantrópicas, e seja qual porte for. Então, todo mundo vai ter que se adequar à LGPD, todas as organizações, Raquel. Foi bem bacana, inclusive, você falar das organizações religiosas, porque a gente observa, né, no dia a dia de trabalho, que determinados segmentos acreditam que estão fora. Então, algum tempo atrás, os condomínios, a associação de moradores, tinham uma certa dificuldade de entender, por exemplo, que não fazia, que a lei não estava trazendo para eles essa necessidade porque não tinha fins comerciais, como as igrejas também não. Então, foi bacana você ter mencionado isso, né? Que é para todo segmento mesmo, né? Para todo mundo que trata dados, né? Sim, e outra coisa, Raquel, acho que você tocou num ponto interessante que alguns clientes também que eu converso, às vezes acham que por ser B2B, né, trabalhar ali com outras empresas, que eventualmente a LGPD não é aplicável a ela. Mas, eventualmente, quando ela faz o cadastro de fornecedores, quando ela vai analisar, por exemplo, o cadastro de uma outra empresa, se ela faz a coleta de dados desses sócios dessa empresa com a qual ela trabalha, ela tem tratamento de dados. Sim. Então, é engano ela pensar que, por ela ser B2B, que ela não faz tratamento de dados. Ela tem sim também. E, em regra, ela tem colaboradores também, né? Também tem o RH, sim. Então, tem essa questão. Agora, quando que é, então, imprescindível, a partir de quando é imprescindível que a gente nomeie um DPO? Quais são os benefícios que essa nomeação traz logo de cara? E fala um pouquinho para a gente também de poder ser pessoa física e pessoa jurídica, sabe? Seja interno, seja externo, porque nisso a gente também percebe um pouquinho de dúvida. Sim, vamos lá. Bom, para começar, a nossa lei ela teve bastante inspiração, eu sempre comento nos meus treinamentos que ela teve bastante inspiração no GDPR, que é o Regulamento Europeu. E quem estudou a carreira de PO, tem diversas certificações no mercado, mas, por exemplo, eu sou instrutora da Exim. E aí, quando você estuda o GDPR, vai estudar LGPD, você vê a similaridade. E o que no GDPR tem? Tem lá expresso a possibilidade de ter o DPO as a Service, que seria o DPO as a Contract, né? Que na verdade, é o DPO terceirizado. É como uma consultoria que vai te dar o apoio. Porque a gente sabe, quem está lidando com projetos de adequação, não é que você vai entregar o projeto e nunca mais você vai tocar nele. Pelo contrário, tem um plano de continuidade. Tem um exercício dos direitos dos titulares que a gente vai comentar provavelmente daqui a pouco, né? Uhum. Mas, assim, tem o tempo todo ali que tem que ter a atividade envolvendo dados pessoais e vai ser necessário. Traz aí uma atividade que, eventualmente, a empresa não tem alguém interno para fazer isso. Ela vai ter que contratar uma consultoria ou alguém que lhe preste esse serviço. Então, para ter essa nomeação, Raquel, é obrigatória a sua nomeação, isso segundo o artigo 41, para pessoas jurídicas de direito privado, e para pessoas jurídicas de direito público, segundo o artigo 23. Então, até órgãos públicos vão ter que nomear esse encarregado, esse DPO. Sim. E como a nossa lei ela é abrangente, ela não traz se tem que ser interno ou terceirizado, hoje é possível a contratação da consultoria e ter essa nomeação. Ou seja,
a lei já está valendo e a gente já tem que ter um DPO. E é obrigatória. Inclusive, isso até vale mencionar, se eu não me engano, foi final agora de outubro, teve uma instrução normativa do Ministério da Economia que já definiu que os órgãos públicos tenham que nomear encarregados em até 30 dias. Então, o que a gente tem visto é um movimento, inclusive, do setor público. O que eles estão fazendo? Estão nomeando os próprios servidores públicos. Sim. Mas, às vezes, esse servidor único, ele não vai dar conta de tudo. Às vezes, vai ter que contratar, eventualmente, consultorias para te dar o suporte ali complementar. Esse também é um ótimo ponto, né? Se a gente for dar uma olhada na legislação, as funções do DPO, a gente percebe que é tão multidisciplinar, né? Que você precisa entender da legislação de proteção de dados, você precisa entender de tecnologia, você precisa entender de governança, de segurança de informação, enfim. São tantos skills diferentes que dificilmente a gente encontrará todo este conhecimento numa única pessoa, né? E muito mais difícil você conseguir encontrar alguém dentro da própria empresa para trabalhar como DPO, né? Então, eu percebo que as empresas estão fazendo muito isso, né? Bom, nós vamos nomear o funcionário X, ou seja, alguém do jurídico, ou do departamento de compliance, ou do TI, para ser o nosso DPO. Acontece que daí acaba faltando realmente alguns conhecimentos específicos para atuar, né? Sim, com certeza. Eu levanto sempre a bandeira da multidisciplinaridade, Raquel, porque, assim, não vai só ser cabível a área jurídica ou só a área técnica. Eventualmente, tem gestores de projetos que estão envolvidos no projeto de adequação, tem o pessoal analistas de sistemas, tem aí diversas possibilidades. A lei ela trouxe a possibilidade de muitas pessoas de diversas áreas de atuação poderem contribuir no projeto de adequação, né? Então, nós, por exemplo, nos treinamentos, há até pessoas de RH que estão se certificando como DPO porque querem ser as responsáveis nas suas organizações. Só que, eventualmente, essa pessoa não vai conseguir fazer tudo, como você disse. Ela vai ter que ter a contribuição da área técnica ou alguém de projetos para viabilizar esse projeto para que ele caminhe, né? Que você coloque todo mundo, os envolvidos na mesa e que a coisa aconteça, né? Uhum. Eu também acho que faz mais sentido. Você acredita que no Brasil também vai acontecer, acho que como na França, se não me falha a memória, que tem a questão da certificação do DPO? Sim, olha, na Europa, por exemplo, em Portugal, a gente vê que, por exemplo, até quando o DPO ele for fazer a notificação, ele tem que informar o número de registro. Sabe como nós temos o número da OAB? Também Sim. lá eles têm o número do DPO. Aqui ainda não tem informação sobre isso, tá? Não tem haverá um órgão que vai regulamentar essa questão. Pode ser que venha a ter, né? Tinha uma questão que foi uma tentativa no texto original da LGPD, no início, que veio bem importado lá da Europa, que falava que o DPO, o encarregado, aqui no Brasil, também tinha que ter conhecimento jurídico técnico. E aí foi até objeto de veto quando Michel Temer ele editou a medida provisória 869, que foi considerado ali que essa questão de quem é responsável, quem tem que ser o DPO é aquele que a empresa entender que é o melhor para si. Então, quem vai colocar as exigências para a Adriane ser a DPO daquela organização, ou a Raquel, vai ser a própria organização. Ela que tem que entender, é o próprio mercado que tem que definir o que é prioridade ali, o que tem de aquele cargo tem que ter de atribuições. Então, foi objeto de veto. Só que o Ministério da Economia, nessa instrução normativa que eu comentei com você, colocou lá que para o setor público tem que ter ali algumas qualificações. Então, a pessoa tem que ter uma certa experiência, por exemplo, em resposta a titulares. Tem que ter, por exemplo, um curso em proteção de dados pela escola virtual do governo. Tem que ter alguns parâmetros ali. Mas número de registro não se fala ainda não, viu, Raquel? Porque eu fico sempre pensando, né, que a gente ainda não tem essa parte regulamentada. No entanto, existem esses cursos diversos, essas trilhas, na verdade, né, onde a gente busca certificação para se considerar DPO. De toda forma, não existe, né, em nenhum lugar
né, já determinado que você precise dessas certificações para atuar efetivamente, ou seja, né, a gente, na prática, precisa conhecer tudo isso, precisa conhecer do ramo, precisa conhecer dos negócios da empresa, mas ainda não temos essa regulamentação, né? Não tem. Inclusive, sempre me perguntam, professora, precisa ter certificação? A lei não determina que tem que ter a certificação, mas eventualmente o mercado é quem vai determinar, porque fica muito raso você falar, tenho conhecimento sobre isso, ok, mas quem falou? Né? Então, Exato. querendo ou não, a certificação é um método de uma empresa terceira, uma organização terceira que certifica o seu conhecimento sobre aquele assunto. Então, por exemplo, no caso da Exim, é uma certificadora internacional, ou a IAPP, ou que seja demais outra. Outro ponto com relação ao DPO, que as pessoas também têm questionado, é se uma pessoa pode ser DPO de mais de uma empresa. Né? Muitos consultores agora trabalhando, né, oferecendo serviço de DPO, ficam nessa dúvida. Mas eu posso ser DPO de várias empresas? Olha, não tem essa proibição também na lei, Raquel, mas eventualmente o que também é uma questão de mercado. Às vezes, por exemplo, eu sou DPO da Bank Risk, né? Mas eventualmente sou DPO também de uma concorrente. Daí, eventualmente, chega um dia que a Raquel me fala, ou o Dirceu me fala, opa, Adriane, acho que não dá mais para você ter um conflito de interesses aí, né? Mas até ponto em contrário, nada impede, né? A lei ela não traz essa questão e o GDPR também não, né? Ela traz, inclusive o GDPR na Europa lá tem a possibilidade do DPO ser DPO de mais de uma empresa. Só que eventualmente tem a possibilidade de identificar conflito de interesses, se por acaso, por exemplo, no caso dos advogados, se a pessoa ao mesmo tempo defende processos e aí ao mesmo tempo ela também responde ali para os titulares. Pode ter algum conflito de interesses, inclusive já foi objeto de multa. Também compliance officers, que às vezes tem ali que reportar, que trabalha com auditorias e até questão da área de compliance cabível mesmo, eventualmente foi identificado também conflito de interesses nesses casos, no caso lá da Bélgica. Então, eventualmente pode ser discutida essa questão, mas por enquanto não tem essa questão de conflito de interesses definido pela lei. É bem interessante. Dirceu, você gostaria de trazer uma pergunta? Sim. Doutora Adriane, imagine que a senhora fosse dona ou presidente de uma empresa média, sei lá, o que a gente tem percebido na faixa de 200, 300, 500 funcionários, com grandes exposições, que atua em B2C ou não. O que a senhora diria que são os primeiros passos para não incorrer, eventualmente, num erro grave? E, emendando a minha pergunta, a gente considera uma falha grave, será sofrer uma denúncia, não atender um titular, enfim, não dar atenção para a coisa, sabe? Como se nada tivesse acontecido. A imagem da empresa, eventualmente, num erro técnico de vazamento, coisa assim. O que a senhora admite uma empresa hoje começar a fazer para se virar? Muito boa pergunta, Dirceu, porque essa é a principal questão que sempre surge mesmo, né? Primeiro eu indico, pensando aí, até 500 funcionários, né? De trabalhar principalmente com palestra, uma palestra inicial para demonstrar para o pessoal interno, né? Que aquele tema é importante, porque muita gente nem ouviu falar, né? Às vezes ali tem um funcionário que às vezes tira foto da tela, né? Fala, olha que cliente bacana, deixa eu tirar uma foto, compartilha lá no grupo da família, dos amigos, olha só, atendi o Reinaldo Ginequini aqui, né? Olha só. E aí não é bem assim, né? Não pode, tem que ter ali um mínimo de orientação, porque às vezes, o que eu sempre explico, até nas minhas aulas também, que eu sou professora na faculdade, é que o que é óbvio para um, não é óbvio para o outro, né? Então, você tem que tornar isso de conhecimento das pessoas.
O segundo passo é definir a pessoa responsável, quem que vai tocar esse projeto, se vai ser uma consultoria, se vai ser uma pessoa interna. Já defini isso, inclusive, no site, porque no artigo 41 define que o encarregado deve ser nomeado e colocar lá a descrição no site da empresa, né? Sim. Um terceiro ponto, entender quais são os principais processos que envolvem dados pessoais. Por exemplo, no RH, quais processos que envolvem dados pessoais? O recrutamento das pessoas? Como que os currículos são recebidos? As pessoas inserem numa plataforma, elas enviam por e-mail esses currículos? E o armazenamento desses currículos, como que fica? Tem muitos clientes que eles imprimem o currículo, fazem anotações na entrevista, e aí, colocam onde esse currículo, né? Às vezes tem até dados sensíveis, dependendo do cenário, né? Tem algumas perguntas ali durante a entrevista, enfim. Por exemplo, folha de pagamento também, né? Às vezes a folha de pagamento é terceirizada para um escritório de contabilidade, então há o compartilhamento de dados com uma outra empresa ainda. Então você vai ter que entender quais dados são compartilhados, por qual motivo, se lá no escritório de contabilidade tem um mínimo de governança, porque eventualmente pode ocorrer uma situação de violação lá no escritório de contabilidade e a sua empresa vir a responder de forma solidária, né? Um outro ponto que eu sempre recomendo também é a análise de riscos. Mesmo uma empresa de pequeno porte, fazer um mínimo de análise de riscos. Ok, qual que é o risco de eu enviar essa planilha por e-mail contendo dados dos meus clientes ou contendo dados dos empregados e esse e-mail ser direcionado para uma outra pessoa? E se ocorrer isso, como que a gente vai fazer? Quais são as medidas corretivas nesse sentido? Numa outra situação também, implementação dessas medidas, aí partir para correção de documentos, revisão de contratos, emissão de termos. Pensando no cenário que você comentou, Dirceu, do B2C, né? Obter aí consentimentos dos titulares, tá? Tá ok meu áudio? Não, é que estava dando um retorno. Então, às vezes também tem algumas empresas que a gente conversa e o pessoal acha o seguinte: eu obtive no consentimento, o consentimento dos meus clientes no passado, então tudo bem, eu não vou precisar mais retomar essa questão. Ok, vamos dar uma olhada nesse consentimento. O consentimento, na época, às vezes foi obtido sem informação para o que foi obtido o consentimento, né? Sem a descrição da finalidade, ou seja, um consentimento geral para a utilização de tudo, né, daqueles dados. Então, ele pode ser eventualmente declarado nulo. Então, é uma oportunidade única, Dirceu, eu diria, de governança pelas organizações, seja qual porte for, de retomar os processos, revisar tudo, né? Se esse consentimento está mal redigido, não é claro, não é transparente, revisar, retificar ou até ratificar esse consentimento com o cliente, né? Porque base legada, o que já existe, também tem que seguir a LGPD. A senhora sabe, a gente, em algumas situações, o que nós estamos percebendo que fica mais fácil para a gente conversar com algumas empresas, no sentido de que aproveite a necessidade legal da LGPD e faça algumas coisas que você não fazia, que colocava a sua empresa não em risco de privacidade de dados, mas colocava o seu negócio em risco, por exemplo, na área de TI, que é o Cândido Júnior, que é o nosso especialista. Então, a gente vê situações em que a LGPD, graças a Deus, está fazendo com que se tome algumas precauções que os dirigentes da empresa eram reticentes em fazer, quer seja em função de um investimento, enfim, uma série de razões, né? Eu não sei se você tem visto situações como essa, mas... Se tinha alguém que estava achando que a LGPD não ia pegar, agora pegou de vez, né, Dirceu? Porque o pessoal ficava esperando, será que a LGPD vai pegar, né? Será que não vai? Porque, querendo ou não, traz uma demanda, né, Dirceu? A gente fala que traz aí, se não é questão de recurso financeiro que traz essa demanda, mas traz aí um ônus de tempo, né? Que você vai ter que revisar processos,
tem que direcionar uma pessoa responsável para aquilo. Então, querendo ou não, traz um trabalho que a empresa não queria ter que fazer isso. Mas, por outro lado, por outro lado, traz aí benefícios como vantagem competitiva, porque eu já vi muitas vezes, acompanhando até clientes, que no final da reunião, qual que é a última pergunta? Mas e a sua empresa está adequada à LGPD? Então, virou um critério até de diferencial competitivo. Se você está participando de um processo seletivo, seja como pessoa física, por exemplo, de uma vaga de trabalho, ou até como uma empresa, para ter relacionamento com uma outra, se você não sabe o mínimo de LGPD, você está fora do mercado. É isso que a gente... Aliás, você sabe que outro dia, também numa palestra, né, estávamos falando sobre LGPD e sempre tem alguém que questiona, né? Mas será que essa lei vai pegar? E por alguns motivos, né? Porque, de fato, algumas leis acabam não pegando, né? Então, existe já uma questão cultural com relação a isso. E eu acredito também que essa questão desse período onde a gente teve uma incerteza quanto à data de entrada em vigor, também foi deixando com que as empresas, os comerciantes, enfim, as pessoas ficassem meio sem saber. De toda forma, hoje a gente sabe que a quantidade de reclamações junto ao PROCON é muito grande, as denúncias do Ministério Público, e você mesmo coordena o projeto na NPPD, né? A gente consegue visualizar agora, ali na página, alguns processos já em andamento que tem por objeto, né? Essa questão da LGPD, que a propósito é muito interessante, depois é até legal a gente colocar aqui no chat, porque essa página foi sensacional, né? De trazer para as pessoas esse conhecimento de que, olha, existe o processo sim. Sim, sem dúvida. Sim. Tem que estar todo mundo adequado, né? Nesse sentido, doutora, como é que fica, por enquanto, que essa sempre é uma dúvida também, ela é bastante recorrente, as pessoas falam, mas as sanções administrativas, elas ficaram para 2021. Então, tá tudo certo, eu não preciso me preocupar tanto assim, porque agora é só 2021. Nós sabemos que não é bem assim, né? Não é nada disso. Fala um pouquinho disso para a gente. Vamos lá. Bom, as sanções administrativas ficaram para 2021, mas são as sanções que a autoridade nacional vai aplicar. Mas nada impede, Raquel, dos titulares já entrarem em contato com as organizações e exercitarem os direitos delas. E isso já pode ser exercitado desde setembro, né? Desde a vigência da LGPD. Então, o titular entrar em contato e perguntar à empresa: quero saber desde quando você tem os meus dados. Por qual motivo você tem os meus dados? Quais são os dados que você tem aí? Né? E aí a empresa tem que responder em até 15 dias sobre esse acesso, sobre essa existência dos dados. Se ela não está com um projeto de adequação em andamento, fica muito difícil ela responder isso a tempo, né? Fica bem complicado. E Raquel, acho que é um ponto interessante também que você tocou, foi a questão que o ano passado teve uma discussão, e até começo desse ano, até pouco tempo, será que vai, não vai a vigência da LGPD? Ficou aquele impasse, né? E até com o projeto de lei 1179, enfim, tiveram várias medidas aí, várias tentativas de prorrogação da LGPD, mas fato é que a LGPD está vigente, né? E aí as pessoas têm que se adequar. E essa questão das sanções também é possível eventual multa perante o Poder Judiciário, né? Então, o titular não teve um retorno da empresa, ela pode recorrer perante o Poder Judiciário contra a empresa. Então, para quem não conhece, por exemplo, o meio jurídico, juizado especial, que é o tal do Justiça das Pequenas Causas, a pessoa, às vezes, ela não sabe nem escrever. Se ela for até o juizado especial, ela tem o direito de pedir para o cartorário escrever uma petição para ela, né? E pleitear o direito dela ali. Então, é possível até indenizações perante o Poder Judiciário. Pois bem, né? Então já está valendo. Raquel, Sim. se você me permite uma observação, vocês sabem o que a gente notou em alguns casos, que é uma coisa que tem trazido
passa meio despercebida, mas tem trazido uma fonte de preocupação grande agora, que são os terceiros prestadores de serviços Sim. em qualquer organização. Então, muitas vezes, se a empresa não sabe da existência disso, muito menos o terceiro. E o interessante é que esses terceiros, em algumas situações, lidam com dados muito sensíveis, ou com dados sensíveis, né? Ligados à saúde, admissão e coisas do tipo. Então, o que a gente tem solicitado, eu queria ver a sua experiência nisso, é essa coisa, como que funciona essa coisa do solidário? Então, se eu tenho uma empresa que faz lá exame médico nos meus funcionários, ou, enfim, qualquer coisa nessa situação, câmeras de segurança, capturando imagens, em algumas situações, capturam imagem de celebridades entrando em lugares. Se uma celebridade dessa hoje, sei lá, não precisa nem ser celebridade, mas esse é um caso bem típico, né? For pego numa câmera dessa, a imagem vazar, qual é a responsabilidade de quem deixou aquela empresa entrar na sua empresa? Como é que funciona isso? Vamos lá. Esse é um ponto crítico que das câmeras, Dirceu, eu diria que todo mundo quer saber qual que vai ser a orientação, vamos dizer, formal, oficial da autoridade nacional quando ela vira a ser constituída. Eu acho que talvez seja um dos pontos principais que ela pode vir a orientar melhor essa questão, viu? Porque o que acontece? Essa questão das imagens, eventualmente podem ser considerados até dados sensíveis pela nossa lei, né? E, em regra, quem que pode controlar vias públicas? É o poder público, né? Não é o particular. Inclusive, na Europa, tem sido aplicadas multas nesse sentido, porque às vezes tem um estabelecimento que filma ao mesmo tempo ali a calçada e filma também o estabelecimento. E foram aplicadas multas nesse sentido porque o tribunal entendeu o seguinte, que o estabelecimento, se visava ali alguma segurança do estabelecimento, deveria ter a câmera só virada para o estabelecimento, não filmando também pessoas que ali trafegam. Então, pode ser que a gente tenha um direcionamento também nesse sentido, tá? Para fins de segurança pública, a gente vai ter tem até um projeto de lei que está para ser apresentado, provavelmente até o final desse mês, que foi criado como chama? Um grupo só para fazer a redação desse projeto pela Câmara dos Deputados, com a doutora Laura Schertel. Então, a gente vai ter uma definição sobre essa questão, que a LGPD dela não abrange essa questão da segurança pública, mas pensando em segurança patrimonial, se eventualmente uma celebridade é filmada entrando num estabelecimento, se ela não concordou em fornecer aquela imagem e teve um vazamento daquilo, quem que vai responder primeiro é quem coletou, ou seja, o estabelecimento, é a controladora. Ou seja, ela contratou uma terceira para prestar esse serviço de filmagem de segurança patrimonial. Ok, essa segurança atua como operadora. Ela pode vir a responder junto, mas primeiro quem responde é a controladora. E aí o que eu digo sempre, o contrato é quem vai definir a responsabilidade das partes, porque esse contrato tem que estar muito bem redigido entre as duas, entre a contratante, o estabelecimento, por exemplo, um restaurante que seja, que filmou ali a celebridade, e a empresa que faz a segurança patrimonial, para definir essa questão de responsabilidades. E isso é regido também pelo Código Civil, né? Mas também essa questão da responsabilidade vai ser definida também pelos contratos. Que interessante, né? Eu vou pedir licença a vocês um minutinho. O Gabriel vai colocar um link no nosso chat, que aproveitar que nós estamos com um número grande de pessoas na sala. Nessa linha das palestras, quem tiver interesse de ter uma palestra de conscientização, a gente faz palestras para o Brasil inteiro, toda hora. No caso, o pessoal da Banque Risco, a doutora Adriane, ela faz palestras, ela faz palestras em outros ambientes, é óbvio que está sempre convidada para a gente, mas a gente faz palestras de conscientização e é onde a gente tira a nossa maior matéria-prima de casos do dia a dia, a vida como ela é, né? E são sempre experiências muito interessantes.
Depois a Raquel, se quiser, pode compartilhar um pouco a coisa de condomínios que a gente viu que está acontecendo, né? Então, o Gabriel colocou um link. Quem tiver interesse em ter uma palestra na sua empresa gratuita, responde, por favor, algumas perguntas e a gente terá o enorme prazer de agendar essas palestras. Tá bom. Raquel, a bola está contigo. Obrigada. Quem quer fazer uma pergunta agora, eu acho que é o Júnior. Sou eu, Raquel. Boa noite a todos. Eu cheguei, peguei já o bonde andando, né? Coisa feia, né? Mas deixa eu me apresentar. Eu sou... Segurança de informação conosco, viu? Desculpa, não entendi, Raquel. O Júnior trabalha na parte de segurança de informação aqui na Bank Risk. Sim, o menininho do hacker da Bank Risk. Beleza, eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora. Boa noite, doutora, tudo bem? Boa noite, bem você? Beleza, tranquilo. Queria fazer uma pergunta referente ao tema bastante atual hoje, que são as campanhas políticas, que a gente sabe que está muito em alta agora, as eleições, e queria saber a questão do tratamento desses dados, como o pessoal que faz a distribuição, essa chamada de marketing hoje para os eleitores, como eles devem fazer a coleta dessas informações, de que modo eles devem agir para fazer esse marketing para o eleitor. Quais dados eles precisam usar, né? Cândido Júnior, né? Acho que, desculpa, Cândido Júnior, né? Desculpa. Júnior, não tem problema. Desculpa. Eu acho que falar quais dados são obrigatórios para o candidato, eu acho que é difícil dizer, né? Mas, por exemplo, foi levantada uma questão que eu acho interessante, porque está bem em voga, né, esse assunto, por conta das eleições que estão para acontecer, né? Mas o que eu digo é assim, eventualmente esse candidato ele faz a coleta de dados de possíveis eleitores? Se sim, ele pode ser enquadrado pela lei como um controlador, eventualmente, né? Agora, eventualmente, se ele faz impulsionamento, por exemplo, de uma publicação no Facebook, no Instagram, mas os dados são coletados pela própria plataforma, ele pode eventualmente ser considerado aí um mero utilizador da informação, mas ele não consegue identificar quem é a pessoa final ali. Quem faz essa identificação é a plataforma. Então, em regra, ele não faria um tratamento de dados, então não teria abrangência da LGPD. Então, não seria um problema nesse contexto. Agora, se por acaso ele pede para os eleitores de uma cidade, por exemplo, preencham Google Forms e eu vou enviar um mailing, ou senão eu vou enviar todos os dias uma mensagem para vocês, né, pelo WhatsApp. Nesse contexto, sim, aí ele faria uma atividade de tratamento. Em regra, teria que ter ou consentimento desses eleitores, ou senão, tem uma outra base legal que é de legítimo interesse, principalmente. Só que daí fica difícil não ser o consentimento, porque legítimo interesse você tem que trazer algum benefício para o eleitor. E qual que seria o benefício dele receber essa mensagem? Né? Talvez só se ele contribuir, por exemplo, com informações, com campanhas de conscientização, e aí colocar o vote 1, 2, 3, né, no final, talvez, mas eu acho que é muito difícil. E o que eu sempre recomendo nesse contexto eleitoral é observar as resoluções do TSE, né, porque eles colocam essa orientação do que pode e o que não pode. Por exemplo, tem até resolução que eu dei uma pesquisada outro dia, resolução 23610 de dezembro de 2019, o que ela traz lá? Ela já trazia no artigo 28 até uma questão da propaganda eleitoral, e falava que tinha que respeitar, inclusive, a LGPD. Então, ela teve uma atualização, inclusive, para estar em conformidade já com a LGPD. Então, sim, é aplicável a LGPD nesse contexto eleitoral também, Júnior. Legal. Então, tem que, ou é consentimento ou é legítimo interesse. Se for legítimo interesse, tem que trazer algum benefício para o eleitor. Legal. Falando em consentimento, eu ia te falar um pouquinho agora de outra coisa, de direitos dos titulares, mas aqui daí, puxando um gancho e falando um pouquinho dessas bases legais, muito as pessoas têm falado do consentimento como se o consentimento fosse algo maravilhoso e posso usar em todas as
de tão todas as bonito. formas, é o mais flexível, é o que eu posso fazer de melhor, e as pessoas acabam se enganando demais com relação a isso, né? Eu acho que até é o contrário, né? Na minha opinião, o consentimento deveria ser deixado por último, né? Porque ele que me traz um pouco mais de instabilidade mesmo, para eu poder utilizar, para eu poder fazer um tratamento de dados. Fala um pouquinho para a gente disso, doutora Adriane. Esse ponto é bem interessante, inclusive aproveitando o exemplo do Júnior, pensando no candidato que está baseando a sua abordagem em consentimento, em regra, ele teria que disponibilizar alguma possibilidade da Raquel, como eleitora, revogar esse consentimento. Ou seja, ela teria que ter a possibilidade de, por exemplo, se ela está sendo abordada via WhatsApp, como que ela poderia enviar para o remetente? Olha, Júnior, não quero receber mais suas mensagens. Como que isso vai acontecer? E, eventualmente, o Júnior, como candidato, teria que ser capaz de conciliar. Ok, a Raquel já forneceu consentimento e eu posso abordá-la, e o Dirceu pediu revogação e eu não posso abordá-lo. Então, tem que ter essa capacidade de quem deu o opt-in e quem deu o opt-out. Tem que ter... eventualmente, tem plataformas aí que ajudam na gestão desse opt-in e opt-out de consentimento. Mas, eventualmente, se você aborda uma pessoa e ela pediu a revogação do consentimento, depois é cabível uma sanção administrativa ou também uma indenização perante o Poder Judiciário. A gente viu casos aí, tem casos acontecendo a todo momento, né? No setor imobiliário aconteceu há pouco tempo também, né? Então, a todo momento. O Wellington, que está assistindo a gente, que está participando, e, aliás, eu quero agradecer a presença do Wellington. O Wellington, bacana, eu conheço o Wellington Mônaco. Muito bom, professor. Ele é professor também. Profissional, é um prazer ter você aqui conosco, viu? E daí ele comentou aqui, né, que duas bases, o consentimento tem essa fragilidade e o legítimo interesse também, né? Porque as pessoas têm a ideia de que também podem usar de uma maneira ampla, né? O legítimo interesse, e que também não é bem por aí, né? Tem as suas divergências com relação a isso, né? Sim, e traz ônus também. Desculpe. O Márcio está perguntando, resumidamente, como tratar as imagens, fotos ou vídeos promovendo a empresa titular do site nos sites corporativos. Qual sua orientação? Se eu entendi, ele está falando de ter fotos e vídeos promovendo a empresa dele em sites corporativos, né? Imagino que com situações de cursos, ou enfim, qualquer coisa que a empresa faça, eu imagino que ele possa fazer um filme e promover isso em sites corporativos, né? Como é que você vê isso, por favor? Olha, tem que conciliar aí um pouquinho também do Código Civil, viu, pessoal? Porque a gente tem uma questão de direito de imagem que não pode se misturar, às vezes, com o contexto da LGPD, tá? Quando, por exemplo, se eventualmente uma pessoa ela não é identificável por um rosto, né? Porque ela não é muito, enfim, ela imagina aquela foto lá da empresa toda, final de ano, e aí fica no outdoor da cidade, né? Aí aquela pessoa sai da empresa, eu não quero mais constar lá no outdoor. E aí, como que fica essa questão, né? Então, é uma questão que às vezes não tem um aspecto totalmente ligado aí à LGPD, porque você não vai identificar aquele pontinho lá e falar, olha, aquela é a Adriane, né, que é mais empregada daquela empresa. Mas sim, você se sente incomodada, porque você não quer mais fazer parte ali, né? Então, acontece até de Código Civil, aí é uma lei civil, né? Então, o que acontece? Você tem que ter aí o consentimento desse empregado, seja no contexto da LGPD ou seja no contexto da lei civil, tá? Direito de imagem desse empregado para ele constar ou no site ou no outdoor, tá, Márcio? Respondendo a sua pergunta, o ideal é consentimento expresso, tá? Já era um problema muito antes da LGPD, né? Sim, com certeza. Porque às vezes, sabe o que tinha também, Raquel? Não sei se vocês já ouviram falar de empregados que às vezes tem lá aqueles restaurantes animados, aí tem que ficar fazendo dancinha na frente do restaurante, e às vezes o empregado se sente incomodado,
se sente incomodado, e aí depois filmaram lá e depois continuam passando lá nas TVs do restaurante, enfim, e a pessoa se sente constrangida, fala, ué, não quero mais, não tem mais, eu já evoluí, às vezes entrou nova naquele restaurante e não quer mais constar ali. Então, ela tem o direito de remoção ali da imagem dela. Tá. Sim. Só fazer uma pergunta. As dúvidas pode ser só via chat ou pode permitir o áudio também? Acho que via chat é melhor. Via chat é melhor? Então tá bom, assim então. todo mundo lê, é mais fácil. Tudo bem. Inclusive, né, boa noite, pessoal. Eu sou o Gabriel, suporte da Bank Risk. E também já vou aproveitar para até fazer uma pergunta para a doutora, ou para todo mundo aqui, né? Eu tenho um colega que ele se formou como engenheiro, trabalha em uma empresa que ele projeta maquinários para engenharia e para embalagem, se eu não me engano. Ali ele é projetista, né? Então ele faz toda a parte de sketch do material. Ele vai lá, tira foto, faz as medidas. Ele falou assim, cara, eu vou fundar uma pequena empresa, vou chamar de tal nome e eu vou fazer um site, Gabriel. E eu quero que você faça a análise do meu site, que eu ainda não postei. Falei, tudo bem, vou fazer a análise do seu site. Quando foi analisar o site dele, estava simples, básico, bem informativo, com tudo que ele precisava. O porém é que chegou no final e falou assim, ó, insira suas informações abaixo para você entrar em contato comigo. Falei, olha, cara, eu acho que essa parte aqui não é interessante para você ainda, se você não estudar o que seria LGPD ainda. Porque você está coletando informação de uma pessoa e a lei já está em vigor. Não sei se você está ciente. Ele falou, está em vigor? Está em vigor, cara. Então, recomendo que você faça uma pesquisa primeiro, que isso pode trazer inúmeros multas ou prejuízos para você. Então, o que você recomendaria ele fazer como passo assim? O Gabriel já assustando o amigo. Não, mas é porque assim, é algo que acontece, né? Como a lei entrou em vigor, e ele falou assim, era só um site, porém é um negócio que pode acontecer, porque eu, como trabalho com internet, como trabalho com web, eu sei que a galera assim busca inúmeras maneiras para tentar prejudicar alguém, principalmente quem não tem um site grande ou quem está começando. Isso aí. Então, o que você recomendaria? Eu recomendei ele não continuar investindo no formulário, ou colocar o e-mail dele, ou fazer uma outra forma. Mas o que você recomenda, tanto que fica até, né, vamos supor, você vai fazer um site, tenta evitar, se você não conhece, tenta evitar esse tipo de coleta, né? Olha, eu diria que nesse caso, se você tem a situação, tem até uma situação que é o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade também, que a gente até aborda lá no treinamento, quando a gente vai estudar o GDPR e a LGPD, Gabriel, respondendo a sua pergunta, que é uma questão de reflexão. Até você instigou aí seu amigo a ter uma reflexão, então eu te instigo a fazer uma outra. Será que realmente precisa identificar esses titulares? Quem acessa o site? Sim, Se sim, tem como fazer uma abordagem menos invasiva? Por que acontece, pessoal? Tem que também tirar uma barreira que tem muita gente que está com medo até de identificar. Dirceu, não sei se vocês ouviram falar, que até agora o pessoal está até com medo de falar, olha, Antônio Dirceu, não, olha, senhor que está de óculos, não sei. A pessoa tem até medo de falar o nome da outra, já nesse contexto da LGPD. Que é isso, gente? Não é bem assim, né? Não. Então, não é que é proibido usar os dados pessoais, mas sim, acaba tendo ali uma questão que tem uma finalidade para o uso desses dados. Ok, tem uma base legal na lei para fazer isso? Então, porque no final do dia, o que a lei ela quer fazer? Ela quer resguardar a privacidade da pessoa física. O meu direito de ter o que é meu para mim, então o meu nome, eu quero ter o controle sobre quem utiliza o meu nome, Adriane Lima. É o princípio da autodeterminação informativa, né? Eu quero ter controle sobre o meu número de RG, o meu número de CPF. E eu quero dar poder para quem eu quiser utilizá-lo. Ou se não, só vai utilizar quem tiver uma obrigação legal, ou assim por diante, uma base legal para fazer isso. Mas a ideia é tentar resguardar ao máximo a privacidade da pessoa física, seja cliente, fornecedor pessoa física, um prestador de serviço pessoa física, um ex-empregado, um empregado, enfim. E no final do dia tentar entrar
o mínimo na privacidade da outra pessoa. Perfeito, doutora. Muito Doutora obrigado Adriane, pela é dúvida. muito interessante sua fala, porque a gente sempre faz questão de frisar que a LGPD não chegou com a finalidade de proibir a utilização de dados, né? A ideia não é essa, né? É de regulamentar mesmo, é de falar como utilizar esses dados. É claro que a gente vai utilizar os dados, a gente vai continuar utilizando e cada vez mais, porque faz parte de um progresso mesmo, né? Cada vez mais as pessoas utilizam dados. A ideia de como é que a gente vai utilizar de uma maneira a respeitar os direitos das pessoas, né? Aham. E dando prosseguimento, a gente fala um pouquinho aqui de direito dos titulares. Nós temos alguns minutos, mas eu gostaria muito de ouvir um pouquinho sobre os direitos dos titulares, começando já por um direito que, na verdade, a GDPR fala do direito de ser esquecido ou apagado e tal, e a LGPD não fala especificamente disso, né? Mas eu gostaria muito de que você falasse um pouquinho para a gente como é que você acha que isso funciona, como é que isso vai funcionar efetivamente. Raquel, se você me permite, aproveitando essa explicação, ela pode ir de encontro a duas perguntas que estão aqui. Uma do José Roberto, que pergunta se eu entendi, como eu posso fazer para não infringir a privacidade dos outros usando dados pessoais, ok? E a do Celso perguntando: sou um consultor de remuneração e para meu trabalho eu uso informação de funcionário de empresas. Basicamente, a matrícula, o nome, quanto eles ganham, qual o risco das empresas deixarem de nos fornecer, ou seja, parar de fornecer essas informações e que cuidados que ele tem que ter. Eu acho que essas duas perguntas vão na linha do titulares que a Raquel fez, né? Legal, bacana. Pessoal, eu até aproveito aqui, eu fiz um vídeo recentemente sobre todos os direitos dos titulares, coloquei no meu YouTube, no canal, se vocês quiserem acompanhar lá também, aí tem mais detalhadinho, mas também a gente vai responder essas perguntas. Até só fazer um agradecimento rápido aqui, que eu vi uma mensagem aqui do José Francivaldo mais cedo, que ele está sempre acompanhando aqui, me acompanhando, então um agradecimento aí para as pessoas que têm me acompanhado. Colocar aí também a minha rede social. Bom, o que a gente pode falar dos direitos dos titulares, né? Vamos lá, a pergunta do José Roberto sobre a questão do uso dos dados como uma questão de, eventualmente, acusação de infringir a LGPD, ali é uma situação, José Roberto, que eu sempre coloco. Se você está do lado da pessoa que vai responder, ou seja, da controladora, o ideal é que você documente, que você dê uma resposta para o titular, para que, eventualmente, no futuro, ele não venha argumentar que você não respondeu, por exemplo, que você não deu atenção aos seus direitos. Porque descumprir direitos dos titulares é uma infração à lei. E aí, eventualmente, você tem sanção administrativa aplicável ou sanção judicial, né? Uma multa, por exemplo, uma indenização também, perante o Poder Judiciário. Então, eu diria que documente. Se você recebeu uma solicitação por telefone, coloque uma ligação gravada, né? Se você recebeu por e-mail, responda por e-mail, titular. Por exemplo, pode ser um e-mail assim, dpo@organização.com.br. Pode ser. Ou encarregado, @organização. E aí vocês, os titulares, por exemplo, pessoa física, exercem os direitos delas ali através desse e-mail, e você dá uma resposta através do e-mail. A questão aqui do Celso, do consultor de remuneração, né? Celso, se você trabalha como prestador de serviço e você recebe os dados, você faz um tratamento de dados também. Por quê? Porque também essa questão é bastante importante, porque eu já ouvi também pessoas que falam, não, mas doutor, eu apenas recebo os dados, eu não coleto. Peraí, se você recebe, vai lá no artigo 5º e vê quais são os verbos do tratamento. Se você acessa, recebe, né, faz o armazenamento, você também faz tratamento de dados. E nesse contexto da LGPD, até uma pessoa física, por exemplo, que faz revenda de catálogo, de produtos de catálogo, essa pessoa é uma controladora também. Então, eu diria o seguinte, tenha documentado num contrato, eu te recomendaria isso, né? Você, claro,
tem que analisar cada contexto, cada realidade, mas eu te recomendaria ter um contrato bem redigido, né, com a empresa que você presta serviço, sobre quais dados você recepciona, quais medidas você deve adotar, porque daí, se você seguir exatamente o que está no seu contrato, se acontecer uma violação de dados do seu lado, e você cumpriu estritamente o contrato, é uma excludente de responsabilidade para você, porque você seguiu exatamente o que a controladora determinou. Entendeu? Então, o contrato é que vai determinar a responsabilidade aí. Mas você é um operador. Da lei. É isso mesmo. Olha lá, o Márcio colocou 16 verbos. Tem verbo, quase tudo de... Ótimo, o Márcio, porque ele já contou e realmente qualquer coisa que você faça é tratamento, né? Sim. Eu vou aproveitar enquanto a Cris está fazendo, ou o Cris, não sei, está fazendo. Está escrevendo a pergunta. Cristiane, está havendo umas dúvidas sobre o controlador e operador. Não pode ser da mesma empresa. Pode. Eu acho que, se eu entendi bem, Cris, veja se é isso. Se uma mesma empresa pode ser controlador e operador ao mesmo tempo, é isso? Isso. Então, se sim, o que acontece? Eventualmente pode ser sim. Por quê? Às vezes são processos diferentes. Uma coisa que eu sempre coloco um exemplo, que fica mais palpável, é o banco, por exemplo. Às vezes o banco, quando ele vai abrir uma conta, ele tem ali a abertura da conta e precisa de alguns dados do cliente. Então, ali naquele contexto, ele pode atuar como um controlador, porque ele recepciona e designa ali as regras desse tratamento de dados. Ou seja, estou coletando seus dados para lhe prestar o serviço de abertura da conta, de manutenção dela, enfim. Ao passo que, quando ela presta o serviço de cobrança de um boleto, por exemplo, para um estabelecimento, ela pode atuar como operadora. Por quê? Porque ela atua sob mando de uma outra organização. Ou seja, quem coletou os dados foi o estabelecimento lá, a loja lá, o varejo. Mas ela está prestando serviço para essa empresa do varejo, ou seja, contatando o devedor. Devedor, pague determinado boleto. Né? Então, ela atua como uma operadora nesse sentido. Então, depende do processo. Ótimo, eu já ouvi essa pergunta também várias vezes. Eu quero aproveitar para agradecer a presença aqui de todos, mas de alguns amigos que estão sempre conosco, o professor José Roberto Montini, que é professor da Fundação Bradesco, o professor Nakamura, lá do Mackenzie, que estamos sempre juntos, sempre com eventos juntos. Obrigada por estarem por aqui também, viu? Legal. Professora Adriane, sabe uma coisa que eu queria a sua reflexão a respeito, que a gente tem falado bastante quando a gente tem feito as palestras, do sentido de essa coisa da conscientização, e eu acho que assim, é em todos os níveis da organização, da pessoa da segurança, do estacionamento, dos mais altos níveis, e tentar levar uma linguagem que não envolva juridiquês, que não envolva TI, porque, na verdade, você também não pode fazer uma panaceia da sua empresa, essa coisa da privacidade, mas as pessoas saberem que está havendo uma mudança de paradigma na nossa sociedade. Você não podia usar os dados dos outros como você usava. Então, desde uma manicure numa empresa que tinha os WhatsApps, as coisas que tirava selfie, coisas simples, porque eu sempre fico imaginando que vão existir os oportunistas de plantão, e acho que esse é um ponto que as empresas têm que tomar um pouco de cuidado, de não cometer erros assim muito, muito elementares. E para mim, a forma de você fazer isso é conscientizar as pessoas de uma forma legal, amigável, de que existe uma lei e que todo mundo tem direito, né? O que você acha dessa abordagem? Eu acho que tem tudo a ver, até porque não dá para achar que vai ser claro, existe trabalho,
mas não é uma coisa também como você está fazendo de colocar um bicho de 7 cabeças que ninguém vai conseguir fazer acontecer, né? Ou colocar uma versão só terrorista, né, da coisa, ó, só tem sanção e não sei o quê, né? Mas é o seguinte, até outro dia eu ouvi também de uma pessoa que também estava conversando comigo, ela falou, mas o que é isso? Essa lei está me prejudicando. Eu, como pessoa física, o que é isso, né? Eu sou pessoa física, mas eu também sou gestora de empresa e eu não vou poder fazer mais nada? Calma aí, né? E aí é uma mudança de paradigmas, eu diria, porque, Dirceu, até colaborando com a sua reflexão, é uma mudança de que, eventualmente, antes, se a empresa ela tinha aquele entendimento de que ela era a dona dos dados, na verdade, agora ela tem que pensar, eu tenho que pedir autorização para a dona dos dados. Ou senão ela tem que ter uma base da própria lei para ela utilizar os dados, né? É isso. Se ela tem uma base para fazer isso, ok, ela pode fazer, né? Legal. Mas a gente vai ter muitas novidades, eu acho que tem muito que ser discutido, né? A gente trouxe aqui poucas dúvidas, porque tem muita coisa para acontecer, né? A gente, lá no Comitê Jurídico, por exemplo, da NPPD, a gente discute como a LGPD vai ser aplicada para diferentes segmentos de mercado. Porque a LGPD, a todo momento, a gente interpreta diferente. Até a cada consultoria que eu presto, a cada vez que eu olho, eu volto na LGPD, eu interpreto de uma maneira diferente para cada contexto. Né? Será que tem alguma interpretação diferente? Enfim, tem alguma faculdade aqui, uma obrigação, enfim. Então, eu acho que tem muito a ser feito. A autoridade nacional precisa ser constituída para dar uma orientação oficial sobre algumas questões, por exemplo, as câmeras que vocês trouxeram a questão, eu acho que é um ponto essencial, né? E outros, né? São muitos pontos ainda para a NPD regulamentar, né, Adriane? E é o que você disse, é muito recente, uma legislação de 2018, mas que entrou em vigor agora, há menos de 2 meses. Então, todos nós profissionais da área estamos estudando o tempo todo, né? E no nosso grupo, né, na NPD, todo o dia inteirinho a gente tem novas reflexões e novos acontecimentos, e nas reuniões também, sempre assuntos novos, sempre novas reflexões, muita coisa para acontecer. E, de fato, eu fico feliz com isso, porque assim eu sei que a gente vai ter mais 1000 oportunidades de estar fazendo lives, e tomara que contando contigo, com a sua presença, para ir sanando as nossas dúvidas, enfim, né? A gente está chegando ao final, é uma pena, mas o Dirceu precisa dar aquela orientação daquela palestra, e eu vou pedir para o Gabriel colocar o link. Isso. É interessante, a gente, antes da pandemia, nós mudamos a sede da Banco Risco para o Distrito Fintech, e a gente tem falado com as fintechs, como todo mundo sabe, elas usam alta tecnologia para serviços financeiros, e elas têm a preocupação de já nascerem adequadas à LGPD, porque no caso de serem vendidas, ou enfim, elas sabem que esse vai ser um requisito do novo comprador. Então, eu acho que também tem uma coisa de você entender que a sua empresa ela ganha valor ao estar em compliance com uma lei dessas, porque é onde passa a ser um diferencial também, seja o que for. Aproveitando o José Francivaldo, José, tem um link aqui para essa palestra que a gente faz gratuitamente sobre, a gente chama de conscientização, essa fase. É uma palestra muito simples, em que a gente disponibiliza uma série de recursos gratuitos, de sites, enfim, de manuais, de cursos. Inclusive, professora, nesse sábado agora a senhora tem uma outra versão do curso? Nesse sábado? A senhora fez o curso agora nesse sábado passado, não foi? Sim, foi. Tem um próximo marcado, não tem ou não?
Não sei. Não tem por esse enquanto, Não. não. Não, Ah, eu não. achei que tinha um próximo marcado. No próximo sábado eu tenho aula na PUC. Mas a gente sempre tem cursos muito bons, basta você ficar observando as redes sociais. Esse que a senhora fez sábado, do dia inteiro, é uma verdadeira certificação de DPO, né? Uma coisa muito boa. Então, eu acho que o caminho é o autoaprendizado, é você ir atrás das coisas, ver o que está acontecendo e participar dos grupos, e é tudo que hoje a gente tem muito fácil, né? Com certeza, e ainda esse cenário das lives colaboraram nesse sentido, né? E parabéns pela iniciativa, Dirceu, Raquel, a equipe aí da Bank Risk, de promover o trabalho aí de conscientização sobre o tema, né? Tá bom. Muito bom. Ótimo, muito obrigado. Raquel, depois o Gabriel coloca um QR, tá? Das palestras, tá? Se você quiser. Ele vai colocar aqui agora? Posso colocar agora. Sim. Então, quem tiver interesse em ter a palestra, copie o QR e se inscreve e a gente leva essa palestra para as empresas. É esse QR. Enquanto isso, eu vou... O QR está na tela e eu vou agradecendo. Quero agradecer demais a presença de todos os participantes aqui. Vi vários nomes conhecidos, de pessoas queridas, e outros tantos que eu espero que a gente esteja junto em várias outras oportunidades. A toda a nossa equipe, que está sempre aqui reunida, e os gestores também das outras áreas de banking que estavam aqui presentes. E um agradecimento super especial para essa querida doutora Adriane, que nem pestanejou quando a gente fez o convite, ela já aceitou, e eu sei que o tempo dela é super escasso, porque ela é praticamente uma Mulher Maravilha. Ela dá aula em faculdade, ela dá aula em pós, ela dá aula em vários lugares, está sempre palestrando, está sempre com evento, ainda presta consultoria e prontamente aceitou o nosso convite. Então, eu fico bastante lisonjeada mesmo, doutora Adriane, e quero dizer que conte conosco também, viu? Sempre que precisar, será um prazer estar contigo, e faço votos que você esteja conosco em outras oportunidades. Muito obrigada. Muito obrigada pelos comentários aí, obrigada pelo convite também feito. É um prazer estar com vocês. O Dirceu já foi, inclusive, trabalhou no mesmo lugar que eu trabalhei, né, Dirceu? Depois a gente precisa trocar umas figurinhas, né, Dirceu? Mas é muito bom. Mas eu agradecer também a sua contribuição, Raquel, também lá no Comitê Jurídico, que contribui bastante aí para esse segmento, para entender como a LGPD vai se aplicar para o segmento bancário, que é um desafio também. Então, a sua contribuição é bastante relevante lá no comitê com a gente. E agradecer a todos que assistiram, né? Que eu também conheço algumas pessoas, né, daqui que estão participando com a gente. Fico à disposição no Instagram, sempre compartilho novidades. E até uma próxima. Fico à disposição para uma próxima live aí, tá bom? Tá bom. Tá ótimo. Um beijão, obrigada a todos. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Gabriel, você pode deixar o QR um pouco mais, querido? Claro. Então, tá bom. Boa noite a todos. Muito obrigado, professora, Tchau, beijo. Raquel. Beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.